avisando vocês, nós estamos oficialmente gravando a aula de hoje, que vai ser sobre a exploração dos recursos minerais no Brasil. Estudando então, a gente vai se aproximar nos casos de Mariana e Brumadinho em Minas Gerais. Todo mundo lembra desses eventos? Sim. Retomando também primeiro o que a gente viu na aula passada sobre as jazidas de carvão no Rio Grande do Sul e as jazidas de ametista e ágata, né, que são no Rio Grande do Sul os minérios que têm maior quantidade ou maior valor econômico. Alguém lembra disso? Nem eu lembro se eu toquei nesse detalhe em específico com vocês, mas vocês lembram se a ágata e a ametista são minerais? Por que eles são os mais importantes pra gente? Por causa da economia? Na realidade, você me lembra, isso, o carvão é o mais abundante. Só tem aqui, não tem? Exatamente. Todo o Brasil não é só... eu não lembro se é só aqui, mas ele tem um valor econômico bom, porque talvez o valor econômico venha de fato pela exclusividade também, né? Pode ser um fator. Mas o mais abundante que a gente tem, o que mais faz parte da nossa economia em termos de produção mineral, continua sendo o carvão. A gente representa 89% dos recursos de carvão do país. É grande coisa. Daí é por isso que, devido à abundância, o carvão se faz... Por ele ter um preço médio bom, e por ele ser em grande quantidade, ele representa uma grande fatia da nossa economia mineral. Lembrando que ele fica na depressão periférica, que é onde se encontram os depósitos carboníferos, que se criaram nas épocas do Carbonífero e Triássico, que aconteceu entre 300 e 200 milhões de anos atrás. E outra coisa que eu não toquei com vocês em relação aos depósitos carboníferos. Por que eles ficam na depressão periférica? Alguém saberia me indicar intuitivamente um motivo pelo qual não fica no planalto basáltico e não fica no escudo cristalino? A depressão periférica é uma região antiga ou nova em termos do tempo geológico. Alguém lembra disso? Antiga. É antiga, só que não tanto quanto o embasamento cristalino, né? Ou escudo cristalino, que a gente chama. E não é tão recente quanto o planalto basáltico, que vem um derrame basáltico bem recente no tempo geológico. Ou seja, mas o motivo pelo qual ele tem carvão, é a região onde se encontra mais abundantemente carvão, é porque é uma região de deposição de sedimentos. E tu precisa ter, para te ter deposição de sedimentos, tem que ter variações ao longo do tempo que aconteceram em termos de clima e vegetação. Vocês sabem que aconteceram eras glaciais e eras interglaciais. Nesses meio tempo, durante esse período, diversas vezes uma hora foi quente aqui e uma hora foi ameno. E nesses períodos teve períodos de vegetação e períodos de deserto, que foram criando camadas que suprimiram essa vegetação, que elas viraram sedimentos, né? Toda a vida vegetal que existiu no Rio Grande do Sul e também animal que existiu no Rio Grande do Sul, uma hora morreu e foi sedimentada. Vocês concordam comigo nisso? Então, esse é o motivo pelo qual o carvão se encontra na depressão periférica, porque é onde ficam os depósitos do período carbonífero, que foi um dos períodos de maior abundância vegetal. Foi a época das grandes árvores, das megafaunas e megafloras. A gente tinha períodos aqui, não sei se exatamente durante o Carbonífero, mas vocês têm que pegar a ideia, que a gente tinha as preguiças gigantes que viviam no Rio Grande do Sul, que tinham mais de 2 metros de altura. As árvores eram enormes em relação ao que a gente tem atualmente. A gente tinha toda uma biota, toda uma vida biológica, mas maior, em termos de densidade também, de material orgânico. Isso foi ao longo da variação climática de ora ter vegetação, ora ser um deserto,
porque o Rio Grande do Sul já foi diversas vezes também deserto, se criou essas camadas de deposição que um dia, ao longo de toda a pressão e calor que formou e metamorfizou esse material depositado, transformou ele em carvão. Inclusive, mais pressão e mais calor, ou seja, se existisse mais, se ficasse mais aprofundado todo esse material depositado, o que a gente teria? Esse carvão ia virar o quê? Vocês já viram isso em química e física na escola? Isso, exatamente. Petróleo, na realidade, é uma escala, né? Primeiro, o material vegetal animal vira carvão, depois ele vira grafite, e depois ele vira diamante. E é por isso que o diamante é tão raro de se encontrar. Mas também vira petróleo. Depende da onde da rocha, depende de várias coisas. Depende do material orgânico e do material vegetal também. Tem variações bioquímico-geológicas nessa. Eu tô falando uma coisa bem resumida para vocês, bem enxuta. Mas vocês têm que entender que esse é o processo de formação do carvão. Ele está mais à superfície, não está tão em profundidade em relação ao gás natural e petróleo, mas faz parte do mesmo processo de pressão e calor que forma esses materiais. Enfim, só queria reiterar isso para vocês. Por que fica na depressão periférica os depósitos carboníferos? Como a gente tem abundante, ele representa a maior parte da nossa riqueza mineral. E o Planalto Meridional é onde também a gente teve a região mais recente, e por ser a mais recente é a mais alta, que foi formada pela separação do Mesoatlântico entre as placas americana e africana. E ela tem as duas principais rochas. E a gente tem também o basalto e o granito. Alguém lembra se o basalto e o granito, que tipo de rocha eles são? Eles são o mesmo tipo de rocha, mas também se dividem em um certo momento. Tanto o basalto quanto o granito, eles são rochas ígneas, isso aí, ígneas ou magmáticas também, que é o mesmo nome. Mas ao mesmo tempo, uma delas é intrusiva e a outra é extrusiva. Ou também chamadas de vulcânica e plutônica. Vocês estão pegando até aqui? Estão lembrando que eu já falei isso na aula passada? Sim. Ok. E qual dessas seria a rocha intrusiva? A rocha ígnea intrusiva e qual seria a rocha ígnea magmática? Extrusiva, na realidade. Vocês têm que lembrar da mineralogia da rocha e da cristalização da rocha. Aqui resfria mais devagar, cristaliza mais perfeitamente. Que seria o caso do granito, que tu consegue ver perfeitamente cada mineral ali. Que ele é todo coloridinho, né? Já o basalto, ele parece ser todo da mesma cor, porque tu não consegue ver nos micropigmentos dele a variação de minerais que ele tem. Sendo assim, o granito seria a rocha magmática intrusiva e o basalto, por sua vez, a rocha magmática extrusiva. Voltando para Brumadinho, você tem que lembrar que foi um dos maiores desastres ambientais da história do nosso país. Morreu mais de 200 pessoas. Na última reportagem que eu encontrei na internet, totalizou 254 mortos em Brumadinho, que aconteceu em janeiro de 2019. Já em Mariana, apenas um pouco mais de 3 anos antes, aconteceu em 2015. Todos em Minas Gerais e todos pela mesma empresa, né? Como a figura diz, a sua vida aí, a sua vida é o capital, de nada vale. Na aula de hoje a gente vai falar especificamente sobre esses dois casos e como o estado de Minas Gerais se insere na indústria mineral brasileira. Aqui a gente tem 2 vídeos que não vai dar para passar para vocês. Que eu quero falar para vocês como que se forma uma barragem
e qual é o conceito de uma barragem. E para a aula ficar mais diversa, agora eu vou passar um vídeo para vocês sobre seguranças de barragem da ANA. A ANA é uma agência nacional das águas. Vamos dar uma olhada rapidinho no vídeo. Espera aí. Vocês estão vendo a página do YouTube? Agora eu tô. Sim. Então vamos lá. A segurança de barragens no Brasil. Vocês conseguem ouvir? Algumas invenções Eu ia mudaram. perguntar se tava sem som. Não, eu ia perguntar isso agora. Vocês não conseguem ouvir? Não, sorry, mas dos outros profs a gente Uma escuta história geralmente, né? Sim, não sei o que mas se aconteceu. tiver legenda a gente consegue ler. Ah, e tem legenda, ó. Só que daí eu vou ter que deixar desse tamanho pra vocês verem a legenda. A segurança de barragens no Brasil. Algumas invenções mudaram a história da humanidade. O domínio do fogo, a invenção da roda e a construção de barragens para armazenar água e garantir os seus usos. Desde a antiguidade, dispor de água doce de boa qualidade. Pera aí, pessoal. Eu lembrei que tem gente que não pode visualizar a aula e eu vou ler a legenda para esse pessoal, pode ser? Vocês conseguiram visualizar os primeiros 10 segundos? Então vamos lá. Pequena apresentação da Agência Nacional das Águas, de Águas, na realidade. A segurança de barragens no Brasil. A Algumas segurança de barragens no invenções Brasil. mudaram a história da humanidade. Algumas invenções mudaram O a domínio história do da humanidade. O domínio do fogo, A invenção da roda e a invenção da construção de roda. barragens para armazenar água e garantir os seus e a usos. construção de barragens Desde para a armazenar antiguidade, água e garantir os dispor seus de água usos. doce de boa Desde a qualidade antiguidade, é uma dispor de água condição doce de boa básica para o qualidade é uma desenvolvimento da condição sociedade. básica para o Ao desenvolvimento da aprender a sociedade. construir barragens com seus Ao reservatórios, aprender a construir a barragens humanidade com seus encontrou uma reservatórios, forma de melhorar a humanidade sua encontrou uma forma de relação com a melhorar água. sua relação Isso com a água. possibilitou uma melhor qualidade de vida e Isso condições possibilitou para uma o melhor crescimento qualidade das de vida e cidades condições para o aprimorou crescimento das cidades. desenvolvimento de atividades E aprimorou o essenciais, desenvolvimento de como a atividades essenciais, como a agricultura e a Com o pecuária. tempo, outros usos, como o abastecimento tempo, urbano e outros usos, industrial, como o a abastecimento contenção de urbano e resíduos industrial, industriais e de a rejeitos de contenção de mineração, resíduos a industriais e geração de rejeitos de hidrelétrica mineração, e o controle a de geração enchentes e hidrelétrica secas e o controle incentivaram de a enchentes construção secas de muitas incentivaram a barragens. construção de Por muitas conter barragens. grande volume de água, as barragens Por conter grande acumulam volume de uma água, enorme as barragens quantidade de acumulam energia uma enorme que quantidade de canalizamos energia para mover mecanismos que que vão canalizamos de para mover rodas d'água e mecanismos que vão de moinhos rodas a d'água turbinas de e moinhos usinas hidrelétricas. a turbinas de Aliás, usinas a maior hidrelétricas. parte da energia elétrica Aliás, a produzida maior no parte Brasil da energia hoje elétrica do Brasil é proveniente de usinas hidrelétricas, alimentadas por grandes reservatórios de água. As barragens podem ser de vários tipos e tamanhos, desde pequenas represas para uso localizado, para abastecimento rural e recreação, até algumas das maiores e mais impressionantes estruturas construídas pelo homem, muitas delas aqui no Brasil, como o caso de Itaipu, como as represas de Tucuri, Sobradinho e muitos outros, além de Itaipu. Pausar o vídeo aqui para falar para vocês uma curiosidade sobre Itaipu. Itaipu representa, vocês fazem uma ideia de quanto parte da energia do Brasil? Só a usina de Itaipu gera 65% da energia do país.
E a sua principal construção tem uma altura de 65 andares. Ou seja, Itaipu é impressionante. Quem tiver um dia para conhecer Foz do Iguaçu, precisa visitar esse ponto turístico. É muito legal. Eu já fui lá, é bem legal. Bom dia, boa noite, Arthur. Eu tô passando um vídeo da Agência Nacional das Águas, porque a nossa aula de hoje é sobre a mineração no Brasil e a gente está vendo os estudos de caso de Mariana e Brumadinho. E eu acabei de falar sobre a história e sobre o que é uma barragem. A gente está falando da maior barragem do Brasil, Itaipu, que representa 65% da energia elétrica do nosso país e tem uma altura de 65 andares. Lembrando para vocês que a gente divide a energia elétrica produzida por Itaipu com qual país? Alguém lembra? Alguém sabe? Alguém conhece? Com qual país a gente faz fronteira em Foz do Iguaçu que a gente divide de forma igualitária a produção de energia dela? Dá uma dica. Paraguai. É responsável pela outra metade da produção da energia elétrica de Itaipu. É muita coisa. Alguém escreveu alguma coisa aqui? Pode ser, Sor. Que triste, Sor. Boa noite. Tá. Tudo bem até aqui, pessoal? Alguém tem alguma dúvida, algum apontamento, alguma curiosidade? Tá bem, iremos seguir com um videozinho sobre a segurança de barragem no Brasil. Como a aula de hoje a gente toca no assunto de Mariana e Brumadinho, é impossível a gente não pensar, não refletir um pouco sobre segurança de barragem. Aqui a gente está falando do açude Oroz. Vocês não vão ver a legenda assim. Construída de vários materiais e técnicas diferentes. Pode ser de terra, de rocha, de concreto ou de combinações desses materiais, como é o caso da usina de Xingó. Elas estão em toda parte, são muito importantes, porque trazem benefícios para todos, como guardar a água para períodos de seca e controlar as cheias dos rios nos períodos de chuva. Mas essas obras também podem envolver grandes impactos e riscos. Ao ser construída uma barragem, sempre representa uma interferência ambiental e social. Grandes áreas são alagadas, impactando a flora e obrigando a migração de fauna. Sem contar nas comunidades ribeirinhas, né? Muitas cidades e comunidades inteiras têm que ser realocadas, como o vídeo falou. Além disso, a ruptura de uma barragem pode liberar em um segundo uma enorme quantidade de massa de água, causando grande prejuízo material e humano. Por isso que existe um estudo que precede a construção de uma barragem. Teve um estudo que comprovou também que a maior parte dos acidentes de barragem são causados por falha humana. Lembrem disso quando a gente pensar, quando a gente vê na mídia também aquela banalização do que aconteceu e a ausência de culpados, né? Na verdade, as barragens são seguras desde que sejam bem planejadas, construídas, mantidas e utilizadas. É essencial também regular a fiscalização e essas construções. Ações preventivas de acidentes devem ser realizadas pelos empreendedores, como monitoramento e registro de dados, elaboração de planos de ações de emergência, inspeções e revisões periódicas de segurança, além de solicitar à sua entidade fiscalizadora a autorização para ter a barragem. E é por isso que a gente tem a Política Nacional de Segurança de Barragem, que é fiscalizada pela ANA. A PNSB. Tem os órgãos estaduais que fiscalizam isso, mas todos esses órgãos são submetidos à ANA. Parei a apresentação, agora eu vou voltar para o celular. O que vocês acharam do vídeo? Eu pensei que vocês iam escutar. Que pena que não escutar.
Deu pra escutar com a tua narração, isso. Ah, Eu achei bem impressionante o tamanho das barragens. Eu nunca imaginei que fosse tão grande. e na realidade também isso é uma coisa que tem que ficar claro que as barragens nem todas são enormes. Ao longo de todo o rio Uruguai aqui, no alto do Uruguai, que fica ao norte do nosso estado, a gente tem barragens que são de menores expressões, assim. Que servem mais para reter a água e gerar energia hidrelétrica. Boa noite, Dani. Prof. Dani se juntou a gente agora, pessoal. Boa noite, boa noite. Tá me ouvindo? Oi, Thor. Estamos ouvindo. Eu tô Tudo ouvindo. bem? Boa noite. Boa noite, prof. Então, a gente vai voltar, Dani. A gente estava falando das barragens no Brasil. Uhum. E eu mostrei um pequeno vídeo da Ana para ele sobre a segurança de barragens, né? Porque como a aula de hoje a gente faz um estudo de caso de Mariana e Brumadinho, é imprescindível a gente pensar um pouco sobre segurança de barragem. Certo. Agora vamos lá. Essa aqui é uma foto que mostra o antes e o depois, ó, de Brumadinho. No dia 24 a barragem ainda estava inteira e aconteceu no dia 25 o rompimento de Brumadinho. E olha como é que ficou a quantidade de vegetação que foi destruída. E é por isso que quando a gente fala ali, quando o vídeo falava que toda construção de barragem tem causas e prejuízos, riscos e prejuízos, é porque tu tem que pensar em toda uma flora, tanto vegetal quanto aquática, que tu destrói, e toda uma comunidade regional que tu tem que deslocar, quanta bioma tu perde, quantas moradias tu perde, né, com a construção, e como a falta de fiscalização no Brasil gerou esses dois eventos trágicos, né. Tanto Mariana como Brumadinho ficam próximos da capital de Minas Gerais, Belo Horizonte. E foi, no caso de Brumadinho, foi a barragem do córrego de Feijão que estourou. E a barragem que estourou fica a pouco mais de 2 quilômetros de uma cidade muito próxima, que foi onde teve a maior devastação. Foi a cidade de Bento Rodrigues que mais sofreu com o rompimento da barragem. Lembrando que aqui nessa figura, ó, a barragem fica a montante. Vocês já viram em geografia o que é a montante e a jusante? Acho que não chegaram a ver do. Choveu. A montante é tudo que vai em direção ao topo, que a gente chama de montante. E as coisas a jusante é normalmente a região mais baixa, que fica próxima da foz, normalmente, que seria a região de menor altitude. Então vocês pensarem, né? 2,5 quilômetros de distância entre a barragem e a cidade, e a gente teve mais de 200 mortos, né? E cento e poucos desaparecidos que nunca foram encontrados, né? Que foram dados como mortos pelo desaparecimento e não encontrar o corpo, tu dá como morto, né? Tu presume que a pessoa esteja morta. Mas oficialmente a gente tem 250 mortos. Não, 257 mortos. E é bom, No último caso, é bom salientar também que a gente vê toda essa destruição causada pela lama, né? Mas também tem o pós, que além de ter que retirar toda essa dejeto do lugar, né? Vai para os rios e córregos locais, né? Que polui muito Toda essa mais lama para frente. tinha resíduos tóxicos, né? Essa lama não era, entre aspas, pura. Era cheia de veneno, né? Sim, sim, que eles usam para lavar o minério. esse também era a reflexão que eu ia levar para vocês agora. Sobre como a lama aparenta apenas ser lama, mas não é só lama, né? Tudo que tá ali é minério que foi rejeito, né, químico, que foi utilizado para separar o minério, né? Para sua forma bruta e comercializável. Ou seja, tudo que tá ali são químicos que fazem mal, né? E é por isso que logo depois do rompimento da barragem, rolou um estudo
ambiental que disse que o impacto era irreversível, porque os rejeitos ali eram tão tóxicos que que impossibilitam a recriação de vida na região, mas na sua, não em toda parte, mas na sua maior parte. Porque não vai ser uma destruição só local, né? Vai se espalhar de forma incontrolável, assim, pela própria rede de drenagem do local. Ainda mais que é muito vinculado a um rio, né? Esse tipo de minério. Ok, só queria destacar para vocês essa questão de a jusante é montante. E aqui a gente tem que começar já a pensar por que tem essas barragens, né? Por que a Vale é tão predominante no estado de Minas Gerais? Vocês saberiam dizer por que essa região central do estado de Minas é tão procurada? Alguém tem uma indicação? O próprio nome do estado já te situa, né? Minas Gerais. Muitos minérios. Sim, mas por que exatamente? Porque pra gente chegar nessa. Porque pra gente descobrir as raízes de por que tem tanto minério no estado de Minas Gerais, a gente tem que pensar um pouco sobre a estrutura geológica de lá. E a região mineira é situada num planalto, ou seja, uma região de altitude, não expressiva, mas é alto, vai de 100 a 1.500 metros, e é o planalto todo planáltico e não apresenta nenhuma planície, ou seja, nenhuma região baixa e plana. Mais da metade do estado de Minas fica no Planalto Atlântico, com relevos de mares de morros ou ondulados. Aonde vocês já viram esse relevo de mares de morros, gente? E a altura média é de 700 metros. Que a gente viu na aula passada quando a gente pensou sobre a estrutura geológica do estado aqui, ó. Aonde que a gente encontra esses mares de morros que a gente falou? Essa imagem ilustra o que a gente está falando quando a gente fala em A mares de Serra morros. Gaúcha. A Cuesta do Boedo, né, que fica na região da Campanha, que são os chamados Campos Limpos. São todas essas regiões que têm esse relevo ondulado, só que não é muito alto. E são lisos, né, não tem uma vegetação densa e arbustiva. É bem baixo a vegetação na Cuesta do Boedo, assim como nos mares de morro, que faz parte do Planalto Atlântico do estado de Minas Gerais. Tá, pessoal? Alguma dúvida até aqui? E a comparação entre a estrutura geológica de Minas com a Cuesta do Boedo, que fica no oeste do Rio Grande do Sul. E como é que se formou esses planaltos? Se formaram através de movimentos de epirogênese. Quem é que lembra o que é epirogênese e a orogênese, assim? A epirogênese provoca o quê? O soerguimento, que é elevação de altitude sem dobras e falhas, que a gente vai destacar agora para vocês. Ou a subsidência, que é o rebaixamento de um determinado relevo. E ela costuma ocorrer em aonde? Em terrenos estáveis, ou seja, que não tem muito movimento, não tem muito tectonismo, e antigos, de formação geológica antiga. Ou seja, são regiões mais planas e não acidentadas, que por não apresentar falhamentos e dobras, não existe terremoto e vulcanismo nessas regiões que acontecem movimentos epirogênicos, porque a gente tem que lembrar que a epirogênese, ela é, em oposição à orogênese, ela é mais lenta ou rápida, pensando na movimentação desse movimento epirogênico. Alguém lembra? A hipirogênese é mais lenta, né? Exatamente. A gente tem que lembrar que a gente tem que pensar na hipirogênese sempre em oposição à orogênese. E ela é a mais lenta e a menos violenta, assim. Bom comentar que esse trecho que tu leu agora resume bem a geografia do Brasil, né? É um local de baixa altitude, que não sofre movimentos muito rápidos de tectonismo, não tem vulcões, está bem erodido, então
decorem bastante esse trecho que o Léo acabou de passar para vocês. Ó, e tem esse mapa aqui, ó. Essa figura ilustra bem a estabilidade tectônica no Brasil. Vocês conseguem ver? Visualizar como essa região ela é realmente pouco alta, bastante ondulada. Isso já indica que a gente está bem no meio de uma placa, né? Toda essa região em verde simboliza a estabilidade tectônica do Brasil, e a partezinha vermelha é onde fica o quadrilátero ferrífero, que é onde fica a Serra do Espinhaço, que fica na região centro e norte do estado de Minas Gerais, que é onde concentra a maior parte do extrativismo mineral do Brasil. E o quadrilátero ferrífero, pelo nome, o que ele indica que ele extrai de lá, em maior abundância? Ferro. Isso vem porque basicamente aqui, ó, o Brasil pode ser dividido na sua estrutura geológica entre bacias sedimentares e escudo cristalinos. A região de Minas, na sua maior proporção, está dentro da bacia do Paraná, assim como o estado do Rio Grande do Sul, que fazem parte da parte mais recente ou mais antiga, em termo do tempo geológico da Terra. Recente? Recente. O escudo cristalino seria o mais antigo, também chamados de maciços antigos, né? Os escudos cristalinos são mais antigos, são os terrenos mais antigos da crosta terrestre. Lembrando que a gente falou também que eles normalmente a gente data de uma forma geral do pré-cambriano, que condiz com o início da formação do nosso planeta Terra, e é constituído por rochas magmáticas e metamórficas na sua maior parte. E nesses maciços se encontram as jazidas de minerais metálicos, na sua maioria ferro, ouro, manganês, prata, cobre, alumínio, que também tem um nome feio, que é bauxita. Lembrem isso, quando vocês lerem alumínio, pensem em bauxita. E o estanho. No Brasil, todo o território dele, apenas 36% faz parte de maciços antigos, que seriam essas regiões em laranja do mapa. Entenderam, gente? Bom, para se tornar mais didático, que essas bacias têm esse nome, né? Dá para fazer uma relação de que muito que vai ser erodido vai cair nesse local. Então ele vai se concentrar muito desse material sedimentado nessa região que chama bacia. Então tudo vai ser retirado, basicamente o erodido do escudo cristalino, e vai cair nas bacias, tá? E esse é o motivo. E devido à sua estabilidade e antiguidade, né, Dani? É o motivo pelo qual o escudo cristalino não é alto, né? Porque ele já foi muito erodido e muito depositado em todas essas bacias. Então, a bacia sedimentar do Paraná, a bacia do Parnaíba e a bacia amazônica são as principais bacias do Brasil, assim como a bacia costeira, que fica no Nordeste. E o escudo... Pode continuar. E quando a gente viu na geomorfologia do Rio Grande do Sul, na aula passada, o escudo cristalino, ele faz parte de todo o escudo atlântico. Vocês percebem que toda a costa brasileira é cortada pela essa faixa alaranjada? Então, o escudo atlântico ele é antigo porque ele remonta aos primórdios da Terra e também porque ele faz parte, foi aumentado devido à separação dos continentes, que a gente já trabalhou com vocês nas aulas passadas também. Sobre o Rio Grande do Sul, vocês veem que ele está bem na bacia sedimentar do Paraná. Então é uma grande porção. Isso faz com que o nosso estado tenha bastante recurso energético, que é o carvão, né? Então o nosso estado tem uma concentração bem grande de carvão, porque toda a questão da erosão que foi criada do escudo cristalino foi transformada em bacia sedimentar ali na região do Rio Grande do Sul. Então a gente tem muito carvão.
Não é tão de boa qualidade porque não é tão antigo, né? Por ser uma aerolítica antiga, recente. Então não concentrou tanto carbono. Isso foi o que eu trabalhei com eles no início da aula de por que fica na depressão periférica, né? Porque a depressão periférica é uma região de deposição de sedimentos. Por isso que as rochas, na sua maioria, são sedimentares e o carvão é uma rocha mineral sedimentar. Uhum. E uma coisa que eu falei para eles, né? E a ordem de o metamorfismo. Essa é outra coisa que eu não apontei para vocês. Esse processo de deposição e transformação da rocha, conforme se aumenta a camada e a deposição e o aprofundamento dessas camadas, o que a gente tem? O aumento do calor e da pressão. Isso a gente chama de, esse processo a gente chama de metamorfismo. Tá? Quem precisar anotar, não tem isso nos slides, mas saibam que é através desse processo que se formam as rochas sedimentares e as metamórficas também, na sua maior parte. Tudo bem até aqui, pessoal? Alguma dúvida, alguma curiosidade? Tranquilo, senhor. Tá. Expliquei para você sobre a montante a jusante. E esse relevo de mares de morros. Porque quando a gente fala, na costa oeste do nosso continente sul-americano, a gente tem a formação de uma cordilheira. E por que essas elevações a gente não chama de cordilheira também? Porque elas não são tão expressivas na altitude. É isso que eu quero lembrar para vocês. A diferença entre uma montanha... Não, pra mim foi tranquilo. Foi? Desculpa, a diferença é entre cordilheira e montanha. Eu falo mais devagar agora. A mesma coisa. Que é para vocês lembrarem por que esses pequenas ondulações, que é relevo molemolar, que a gente chama, né? Como é que é mesmo, Dani? Agora eu não sei o específico o nome. Malemolar. É relevo ondulado. Mares de morros, que a gente chama também. De uma maneira mais fácil. Porque ele não tem... são apenas morros, né? Morros e colinas que, por sua definição, não passam de 300 metros de altura, de altitude. Aqui a gente reiterou basicamente assim, de uma forma geral, o Brasil definido entre os escudos e as bacias, né? Lembrando que escudo cristalino e maciços antigos é a mesma coisa. E na região de Minas Gerais a gente tem, somente ali, o quadrilátero ferrífero, que é uma região localizada no centro-sul do estado e que é a maior produtora nacional do minério de ferro, gente. 60% do minério brasileiro se encontra ali. É extraído ali. Senhor, desculpa. Sim. Oi. Era centro-norte ou centro-sul? Centro-sul do estado. Tá. É que na outra cidade eu acho que estava centro-sul. Centro-norte. Não, do centro para o norte do estado eu tenho a Serra do Espinhaço, que fica na região do quadrilátero ferrífero. Só que não é o quadrilátero em si. Ao norte do quadrilátero a gente tem a Serra do Espinhaço, que faz parte desses mares de morro, né? Que se formaram através de movimentos epirogênicos, que são lentos e graduais e não causam falhas, né? Eles causam pequenas dobras, né? Lembrando da aula passada. As falhas... Bom, isso a gente já viu na aula passada, não vou ficar me atendo. De toda a produção nacional, sai da região 60%, tendo uma área de aproximadamente 7.000 metros quadrados e abrange os estados de Caeté, Itapira. Presta atenção que Ouro Preto, Mariana e Brumadinho fazem parte dessa lista, né? O quadrilátero ferrífero foi a mesma região que onde aconteceu a corrida do ouro ao longo do século XVII. Mas hoje em dia são explorados outros minerais porque toda a riqueza... existe ouro ainda, mas não em tanta quantidade quanto naquela época. Porque a maioria já foi retirado. Já foi para a Europa, né? E hoje em dia... Tá no Vaticano.
aquela velha anécdota, né, de que as joias da coroa da rainha são brasileiras, né? O ouro da coroa da rainha é brasileiro. Mesmo a gente não E sendo hoje em dia colônia, a gente não sendo colônia na Inglaterra, né? Mas os portugueses pegavam e pagavam a Inglaterra com o ouro nosso. Exatamente. Isso daí vocês já devem ter visto no Brasil, né? Na história do Brasil. Já, só faz tempão já. Enfim. Além do minério de ferro, também são extraídos atualmente do quadrilátero ferrífero ouro e manganês, em menos quantidade do que em épocas coloniais, né? E o nióbio, Então, vamos lá. né? O nióbio a gente vai falar daqui a pouco, quando a gente falar da lista dos principais minérios extraídos no Brasil, o nióbio está em terceiro lugar, eu acho. Não, é bauxita. O nióbio é o primeiro, né? Se eu não me engano. Que a gente tem muito nióbio, né? Então... Mas é. Aqui pra vocês a gente mostra por que a gente chama de quadrilátero ferrífero. Porque ele é basicamente... tem uma forma bem quadrada na sua disposição. Uhum. Lembrando que a capital do estado de Minas, Belo Horizonte, fica dentro do quadrilátero ferrífero. Ou seja, retomando para vocês que o relevo principal de Minas é o relevo em serras, né? De planaltos em serras. Perto da capital de Belo Horizonte. E se trata de um relevo de altitude média e ondulado, que é basicamente também, se vocês pensarem numa escala maior ainda, um grande cenário do Brasil, né? Que nem o Prof. Dani falou, que é um relevo médio e ondulado. A estrutura geológica é bem antiga, composta principalmente por escudos cristalinos antigos, onde há a presença de grandes jazidas de minerais metálicos, com destaque para o ferro, manganês. E por que eles são tanto explorados? Porque eles têm muita utilização na indústria siderúrgica, que produz o aço, que a gente produz em enormes quantidades para a China. Nosso principal parceiro comercial em termos de exportação de aço é a China. Ó, aqui para vocês uma pequena questão do Enem que caiu sobre o assunto, quando a gente para pensar em maciços antigos, né? Que também, ó. Pode ler para eles, Dani? Tu consegue ler? Preciso tomar uma água. Tá, acho que consigo ler. Está meio fumaçado, acho que tem que centralizar um pouco mais. Tá, vamos ver. Pera aí, eu vou pegar o que eu tenho aqui baixado. Que é melhor. Mas antes de ler a questão, o Léo comentou sobre como a gente tem essa proximidade de exportação com a China, né? E questão de minério de ferro, né? Mas isso vai para todas o grande fonte de grana, né, do Brasil. A gente como grande parte da América Latina, a gente é uma grande bacia de exportação de recursos naturais. Uma coisa boa de fazer relações com questão do agronegócio agora e questão de minérios. São coisas que sempre são fomentadas no Brasil, não importa em que governo seja, porque a gente se foca nessa questão das commodities. O que são commodities? Se vocês não lembram, nunca tiveram isso. São matéria-prima para produzir outras coisas. Então, a gente não tem uma industrialização lá muito forte que vai... O máximo vai tentar transformar esse material que já vai ser extraído nosso para tentar transformar um material um pouco mais rudimentar, mas para produzir material de ponta para fora, né? Porque a gente acaba só se especializando nesse negócio de tirar recursos do nosso próprio território e exportar para ganhar dinheiro rápido e tecnicamente fácil, né? Mas mesmo assim, isso a longo prazo a gente está vendo que não é muito rentável, né? Porque a gente acaba tendo muito desastre ambiental em função dessa sede de ganância de tentar retirar o máximo de recurso nosso para exportar. Então a gente vê isso aqui retomando, a gente vê isso aqui na exportação de minério de ferro, mas a gente também vai ver isso em questão de commodities de plantar mesmo, assim, em questão agrária, de agropop, essas coisas, né, que a gente sempre vê na TV. Então vamos fazer esse... Isso. Comenta. Só uma coisa pontuada, Dani, que é essa nossa característica, se vocês pensarem nos ciclos econômicos do Brasil, todos eles são matérias-primas, né?
a gente se especializou ao longo da nossa história de exportar matéria-prima. Hoje em dia, a bola da vez, nossa principal... A aula de hoje a gente vai falar sobre a extração mineral no Brasil, né? É sobre isso. Sobre como a gente... E sobre também como quando a gente fala disso, a gente tem que sempre lembrar de Brumadinho e Mariana. Mas a gente tem... A bola da vez hoje é a soja, né? Lembrem disso. Soja. Mas, e antes de retomar a questão, se vocês pegam a quantidade de grana que a gente ganha exportando e pega países minúsculos, assim, acho que é a Holanda, por exemplo, ela tem uma semelhança muito grande na grana que eles ganham exportando. Mas, pô, a Holanda mal produz nada, assim, mas muito do que ela produz é de material de grande valor agregado, assim, a gente tem muito baixo valor nas nossas coisas que a gente exporta, que é soja e minério, enquanto eles vão lá, transformam aquilo em tecnologia ou até compram mais barato e vendem mais caro para o resto da Europa e acabam ganhando tanto grana quanto a gente, mas é um país bem pequeno. E outra coisa em relação a isso que eu queria pontuar é em relação aos ciclos econômicos do Brasil, a nossa baixa complexidade, o baixo valor agregado das nossas commodities, a alta quantidade e também em relação... O que eu ia falar? Seguindo essa linha de pensamento. Esqueci, pessoal. Vamos ler a questão? Então, vamos ler a questão, deixa eu ler aqui para vocês. A gente ficava fazendo colubrações na cabeça e é mais claro, mas quando a gente vai expor, assim, dá uma... Mas daqui a pouco eu lembro. Tá. Eu vou escrever aqui. As plataformas ou crátons correspondem aos terrenos mais antigos e arrasados por muitas fases de erosão. Apresentam uma grande complexidade litológica, prevalecendo as rochas metamórficas muito antigas, pré-cambriano, médio e inferior. Também corresponde rochas intrusivas, antigas e resíduos de rocha sedimentar. São 3 as áreas de plataforma de crótons no Brasil: as Guianas, o Sul Amazônico e a do São Francisco. Regiões crotônicas da Guiana e do Sul Amazônico têm como arcabouço geológico vasta extensão de escudos cristalinos ricos em minério, que atraíram a ação de empresas nacionais e estrangeiras do setor mineração, destacando-se pelas suas histórias geológicas puras. Então, acho que aqui, depois de essa leitura cheia de nome, complexa, assim, quer saber o que apresenta nos escudos cristalinos. É bom relacionar o que a gente acabou de fazer. Tentem ler, tentem fazer sozinho, mas depois a gente já vai... Que é bem fácil até quando a gente pensa em escudo cristalino. É uma questãozinha bem simples, assim. Só trabalhando, reiterando umas coisas que a gente acabou de falar agora há pouco, assim, a respeito dos escudos cristalinos. E caiu no Enem, e eu queria destacar pra vocês, antes, vocês estão lendo, desculpa atrapalhar, mas o Enem, na minha opinião, vai ser o maior abridor de portas pra vocês, assim. A tendência é cada vez mais o Enem ser a grande porta de entrada para as universidades e faculdades do Brasil. Tanto públicas quanto privadas. Tem gente que respondeu A já. A. Boa. Eu tenho ali a questão D. É justamente o oposto, né? O pessoal tá respondendo tudo A, então o pessoal tá extremamente correto. Que seria essa relação. Aparece escudo cristalino em mineração é depósito de ferro, tá? Se aparecer bacia sedimentar, é realmente o que está errado ali na D, né? Que mostra que o escudo cristalino é vinculado a petróleo e gás natural, que na real são bacias sedimentares que é vinculado a petróleo e gás natural. E carvão, se vocês quiserem. Geralmente, bacias sedimentares é mais vinculado a recursos energéticos, né? A gente pode salientar na extração de recursos que dão bastante problema no nosso mundo. E o que eu queria pontuar
pra vocês, gente. Eu anotei aqui porque eu tava formando o fio da meada, né? E me esqueci ao longo da explanação, mas agora eu relembrei e organizei meus pensamentos, que é uma coisa que eu gosto de fazer. E eu aconselho vocês a escreverem enquanto forem pensar pra ajudar a organizar, né? Que na realidade, quando a gente fala de esse nosso papel agrário atual, né? Ele nos acompanha ao longo da nossa história, mas ao mesmo tempo, a gente foi o país que mais se industrializou ao longo. No período de tempo dos anos 30 até os anos 80, o Brasil foi o país que mais aumentou a indústria. Só que devido a um novo momento, a partir da década de 90, com a vida do neoliberalismo, a gente desincentivou essa industrialização, parou de incentivar. E quando eu digo a gente parou, eu digo o governo brasileiro parou de financiar e subsidiar grandes investimentos na criação de indústria. E a gente se focou mais no nosso papel agrário exportador, né? E nesse meio tempo, ó, dos anos 30 a 80, a gente foi o país que mais investiu e se industrializou no mundo. Nesse mesmo tempo, a partir da década de 60, 70, teve um outro país que também deixou de lado seu papel agrário, deixou de ser um país pobre e agrário da Ásia e ao longo de 50 anos se transformou na segunda maior economia do mundo, né? Porque ela reparou também que quanto menor o valor agregado, tu não adianta exportar em grandes quantidades, porque vale mais a pena tu incentivar uma indústria com alta valor agregado no que produz. Ou seja, Enfim, o caso da China é um caso muito particular, né? Oi. uma pergunta, eu acho que um pouquinho mais a ver com história e geografia, mas a gente não estava se industrializando com capital estrangeiro? Sim, Uhum. sim. Mas também a gente incentivou a indústria nacional, né? Bem pouco. Aqui em Porto Alegre a gente tem o caso da indústria sapatista, né? A indústria do sapato, que a gente tinha em São Leopoldo fábricas de produção nacional de sapato, né? Só que o Brasil, na realidade, ao longo dos anos 30, 80, a gente abriu portas sim para capital estrangeiro, mas dependendo do momento e do governo, né? Porque a gente teve um período aí de ditadura militar, que compreende esse período também. A gente também tinha governos que, ok, tu pode vir para cá, mas tem contrapartidas. Foi o caso do governo Olívio Dutra aqui no Rio Grande do Sul, Uhum. que mandou embora a Ford, que foi lá pro Nordeste, não sei qual estado que foi do Nordeste, porque eles não queriam assinar as contrapartidas sociais que o governo Dutra quis implementar no nosso estado. Que é, tudo bem, tu pode vir pra cá, mas tu vai fazer isso e isso, tu vai gerar tantos empregos, tu vai pagar tanto de imposto. Daí a Ford já, opa, peraí, imposto? Como assim? Não vai ser subsidiado aqui? Não, não vai. O Rio Grande do Sul não vai subsidiar vocês. Daí a Ford foi embora. Isso dá. Mas sim, A questão do capital estrangeiro na indústria, né, dos países, dá para vincular muito com a questão da globalização. é. Para onde vai essa grana da empresa estrangeira, né? Para onde está a sede? Porque elas tiram, a empresa tira suas indústrias do seu país para botar em países com recurso mais próximo e às vezes mão de obra mais barata. A gente tem todas essas questões de que elas podem estar incentivando a indústria ali da região de um país mais pobre, né? Mas assim, vai ser o nosso recurso, vai ser a nossa mão de obra que vai dar a grana toda para ir ser exportado para fora. Né? Então a grana não vai ficar aqui para a gente, né? Isso não vai ser nossa produção. Ô Dani, Sim. eu vou tirar meu moletom um segundo. Certo, tá. Pera aí. Então acho que a gente pode se focar numa aula de globalização, que é uma coisa bem importante de se focar, principalmente na questão da indústria. A indústria é uma coisa que conversa bastante com a globalização. Enfim, pessoal. Eu pretendo fazer com vocês só uma aula de China, porque a China, gente, é um caso tão particular em si que merece uma aula só, assim, pra gente pensar em termos de globalização, como a China se inseriu, e também porque a China é o grande... Ela vai passar, né? Todos os especialistas dizem que não é uma questão de se, mas sim uma questão de quando
a China vai passar os Estados Unidos no termos de maior economia do mundo. E Vamos a ser. questão da indústria da China, né? Lembrando que é um país socialista e acaba sendo muito mais difícil implementar empresas de fora e todas as empresas meio que são deles lá. Então a riqueza deles e tudo que eles vão produzir vão vir direto para o Estado. Qualquer crítica válida para esse tipo de governo mais fechado da China, né? Mas eles têm esse meio protecionista deles que agrega nessa alavancada na indústria deles e na grana que eles conseguem. E outra coisa que a gente tem que se perguntar quando a gente pensa no crescimento exponencial da China, né, fantástico da China, é a que preço. Porque a China também tem hoje em dia a marca de o principal poluidor do planeta, né? E assim, ó, em comparação dos 10 países que mais poluem o planeta, o Brasil tá na lista, né? É o sexto. Só que é disparado, assim, ó. A participação da China, nenhum outro país, assim, só os Estados Unidos, né? Consegue chegar perto, assim, em termos de toneladas de gás carbônico produzido todos os anos pela indústria chinesa. Os dois mais Ô, industrializados. Sor, e outro apontamento Exatamente. também da consequência de ser um dos mais industrializados é a situação do coronavírus, né? Olha como é que são, não todas as populações da China, mas a grande maioria da população da China, como é que eles vivem, né? Aquela forma precária e os caras comem coisas às vezes que não são bem higienizadas, ou eles vivem muito apertados e numa situação não muito bem higiênica. Falhou. Tá, mas ó, sobre esse teu apontamento, assim, tem várias nuances, porque na É outra realidade consequência também, né? Além de ser mão de obra barata, os caras são meio largados. isso daí é por isso que eu quero. A gente vai. Ô Dani, a gente vai dar uma aula só de China, porque é muita coisa pra falar. Porque a China tem a maior classe média do mundo, A né? China. Tem 900 milhões de. Gabriel sempre com apontamentos precisos, mas é isso aí. A China, a gente tem que. A gente tem uma visão, às vezes, meio ocidentalizada da China, assim, daquele pessoal comendo coisas estranhas, pobreza, mas não é bem assim, né? Quando a gente vai ver na realidade o que o próprio governo chinês fez, né? A China, como o Gabriel apontou, tirou muita gente da pobreza e transformou numa classe média que tem recurso para se bancar. A questão de alimentação deles mas tipo, é estranho pra gente. A gente tem um monte de alimentação também diferente. E eles têm aquele tipo de alimentação deles mais. É mais pela cultura, né? Eles Cultural aprenderam mesmo. Exatamente, aprenderam do exatamente. outro. É que na visão oriental deles, assim, na visão chinesa, mais particular, eles acreditam muito que quanto mais in natura a carne que tu come, mais tu suga a alma daquele animal, né? A força daquele animal. E é uma questão mais cultural mesmo do que pobreza. Mas sim, a China já teve períodos de brutalidade, de violência, de miséria extrema também. Não dá pra negar isso. Só Se que pega a história da China, tipo, como tu falou, a gente vai fazer isso. Acho bom fazer um episódio, um PowerPoint só da China, né? Uma aula só da China. Mas tem toda a questão de que lá foi uma região sempre muito povoada de gente, tem muito muito populosa, muita gente. Então teve épocas de grandes fomes, então teve uma cultura de também comer o que tiver para comer. Então, mas hoje em dia eles não comem mais esse negócio de eles comem cachorro, essas coisas. Isso é bem algo muito mais estereotipado do que a realidade deles, né? Às vezes eles fazem isso mais às vezes para mostrar para turista, para assustar isso. Mas a China não. E tem mais um outro ponto que questão do um dos animais que talvez tenha passado o coronavírus é o pangolim. Eles o governo chinês proíbe eles comerem esse tipo de animal, mas às vezes culturalmente às vezes acaba se mantendo no mercado meio escuso, né? Um mercado meio escondido ali. Não. De quem come coelho? Oi? É tipo aquelas carnes de iguaria, tipo quem come coelho, que eu nunca vi. Isso. Mas, tipo, aqui, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, a gente não pode comer capivara, tem uma coisa assim, tem uma coisa, mas tem gente que mata e come capivara, tá ligado? Pode pegar uma coisa da capivara. Que horror. Ó, gente, esse slide aqui a gente trata um pouco sobre a vegetação, porque quando a gente pensa
a gente tem que pensar na totalidade da região, né? Ela fica numa região que é basicamente Caatinga e Cerrado, né? Ao oeste fica o Cerrado, em Minas, e na sua parte, na sua face leste, a Mata Atlântica. Que hoje em dia tem apenas 7% do bioma atual, né? Do bioma É o original. bioma mais A Mata Atlântica. degenerado, mais Devastado, né? destruído que teve, né? Sim. E lembrando Vamos que lá, pessoal. mico-leão dourado é dessa Mata Atlântica, tá? Não é da Amazônia, que nem apareceu aí em propaganda do governo. Lembrando que tem uma pequena porção também ao norte de Minas que tem caatinga. A Mata Atlântica é o segundo maior bioma do estado e concentra na porção centro-oriental do estado. Isso aqui a gente pode... Aqui, ó. Uma imagem da Mata Atlântica como uma região densa de vegetação. Eu não sei se vocês tiveram biomas em biologia, vocês chegaram a ter biomas? Sim. Na última aula. Na última aula. Então, Na última aula. a Mata Atlântica se forma a partir de umidade do mar, que é diferente da floresta equatorial ali, que é a amazônica. Então, por isso tem essa diferença, geralmente. Mas são duas matas que eram muito abundantes aqui, só que a Mata Atlântica foi embora, e a Amazônia está tentando se aguentar de pé, né? Exatamente. Aqui o clima principal do estado é o tropical de altitude, né? Que o Brasil todo é um país, a gente aprende até na música, né? Moro num país tropical, mas são variações de tropicalidade. A gente tem ao longo aqui do mapa, aqui do Brasil, a gente tem o tropical equatorial, Eu aprendi tropical semiárido, no primeiro ano. tropical típico. Que música? Como é que é? Clima, solo e relevo juntos influenciarão o clima, o solo e a vegetação. Não sei, eu não me lembro. Acho que é isso. Isso aí. Isso a gente chama de domínios morfoclimáticos, vai nisso, né? Moro num país tropical. Acho que é o nome dessa música. Sim. Eu tô fazendo a chamada rapidinho, pessoal. Um instante. Moro no país tropical, menos o sul do país. Tá, a gente é subtropical. Eu faço um asterisco na música. Moro num país menos a região sul. Isso aí, tem que categorizar a gente. Porque geralmente, culturalmente, o Brasil acaba sendo São Paulo e Rio de Janeiro, né? E Minas Gerais, às vezes. Mas... Sul sempre esquecido. Sul esquecido, mas, né? Mas a grande parte do Brasil é esquecido, né? Por qualquer produção cultural. Lembrando que para os Estados Unidos a gente é tudo México do Sul, tá, pessoal? Não se... Abaixo do México é o que? México do Sul. Tem um filme antigo que Buenos Aires é a capital do Brasil, umas paradas assim, bem estranhas. Enquanto o clima tropical é o tropical de altitude, né? E é aqui que as principais temperaturas variam entre 17 e 20 graus, é um clima menos, e tem bastante... Os índices pluviométricos são muito altos. Em todo o clima tropical, né? Em toda a faixa ali entre a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio aqui, é bastante úmido. Principalmente nas regiões de vegetação densa, que favorece a evapotranspiração das plantas e carrega de umidade as nuvens, né? Aqui quando a gente volta a falar da mineração específica, eu botei esses slides para lembrar vocês dos tipos de rocha. Lembrando dos nomes das rochas ígneas que variam entre vulcânica e plutônica, né? Alguém pode me dizer um exemplo de uma rocha ígnea vulcânica? Muito importante pra gente. Que tá escrito no slide. Fátima fez aí com a boca. Eu não vi, desculpa, mas é o Isso aí. O basalto, esse carinha aqui, ó. Isso mesmo, aqui, ó, basalto. E a intrusiva a gente tem o Gra. Isso aí, gurizada. Vocês estão craque já na geografia. As sedimentares, né, são criadas através da solidificação dos sedimentos. Normalmente são de restos orgânicos como calcário ou restos também de outras rochas, né? Lembrar que a sedimentação é de tudo aquilo que é sedimentado, que é intemperizado, erodido, transportado e sedimentado. Nossa. As metamórficas são formadas... Oi, diga. Arenito é o quê?
A arenita é uma rocha sedimentar. Que é basicamente areia compactada. Assim. É. Porque daí faz com que ela vire meio que uma esponja, então ela cria bastante. Esqueci agora a água embaixo do solo, que é a. Aquífero? Aquífero, isso. Lençol Arenito freático. sempre formam bastante aquíferos, porque eles ficam. É muito fácil de penetrar água dentro deles. Então a gente tem o arenito Botucatu aqui no Rio Grande do Sul. Isso a gente vai ver nos slides a seguir, que é das principais formações, né? A formação Serra Geral e a formação Botucatu daí. Mas é isso aí, gente. A metamórfica é tipo uma sedimentar, só que ela passa pelo metamorfismo, né? Que é o calor e pressão causados pelo manto, pela pressão da crosta terrestre. Lembra da subducção, né? O que é a subducção? Alguém fala ou escreve aqui no chat? Palavrinha chatinha. Fátima, ele movimento da placa quando a placa desce. Eu tô tentando lembrar, porque subducção parece que alguma coisa tá entrando ou descendo. Isso. Eu acho Exatamente. que é a placa. A placa entra para baixo da outra, faz movimento de subducção. Isso cria muita pressão ali abaixo do solo. É nesse momento aí que acontece o metamorfismo das rochas que transformam elas em rochas metamórficas, que normalmente são restos de rochas ígneas ou sedimentares. Cristais geralmente se formam assim, né? Pra quem aqui a gente colarzinho de cristal. Aqui a gente pensou o estado de Minas, a gente pensa um pouco no Brasil, né? Que o clima que predomina é o clima tropical, com variações de acordo com os fatores climáticos, né? Vegetação, altitude e de outros fatores. Daí aqui a gente fala dos terrenos mamelonares, aquela palavrinha chata que a gente queria falar para vocês. Os terrenos mamelonares, anotem essa palavra, é exatamente a mesma coisa se vocês lerem por aí de ondulados planáuticos. Os planaltos ondulados é os terrenos mamelonares, tá, pessoal? Que a gente tem na costa do Auedo e também na região onde fica ali no quadrilátero ferrífero, que é o que a gente viu até agora aqui. Que é onde a gente tem maior parte do minério de ferro do Brasil, 60% do minério que é extraído no Brasil sai dessa região. Esse minério de ferro é utilizado para exportação, porque a indústria siderúrgica que faz aço utiliza muito esse mineral. Ok, até aqui? E o Brasil a gente fala muito, o Brasil não é tão industrializado nessa questão, mas o Brasil tem bastante indústria envolvendo automotivo, automobilística. Então o Brasil usa bastante minério de ferro, transforma em aço, assim, então, porque a gente se focou na produção de carro e caminhão e essas coisas. Isso linka direto com a nossa preferência em utilizar autoestrada do que férrea, né? Na nossa história. Isso daí tem uma decisão política do JK aí, né, que resultou nisso. Mas aqui, pensando no estado de Minas, o clima que predomina é o tropical de altitude, sendo a região centro-sul do estado a região com maiores índices pluviométricos. Lembrando que índices pluviométricos nada mais é do que a medição da quantidade de chuva ao longo de um determinado período. Tá, pessoal? Índice pluviométrico é a medição das chuvas, tá, pessoal? E essa combinação do relevo planáltico com os mares de morro e a cobertura da floresta sendo desmatada e esse alto índice pluviométrico favorece o deslizamento de terra e rompimentos das barragens, tá? Aqui é bom pontuar que a gente não está tirando a responsabilidade das empresas responsáveis pelas barragens de fiscalizar a intensidade da chuva, né? E a degradação da barragem. Mas a gente tem que entender que o cenário bioclimático geomorfológico favorece esse tipo de deslizamento de terra e também o rompimento das barragens. Né? Professor, isso não tem nada a ver com erosão, né? Até tem, porque vai ser uma região bastante atingida por esse intemperismo, essa constante chuva, essa constante
constante vento vindo do litoral. Mas o que o Léo aponta que é uma região que apresenta muito minério, muitas dessas barragens, que tem propensão a sofrer esses processos erosivos e que deveria ter uma maior fiscalização dessas barragens, por estar inserido numa área que já é propícia a ter esses deslizamentos. Exatamente. Os fatores bioclimáticos geográficos não tiram a responsabilidade das empresas de ter uma vigilância constante e do governo também fiscalizar, né? Porque uma empresa privada tem que ser fiscalizada pelo Estado, nunca vai partir de uma empresa privada. A responsabilidade de se autofiscalizar tem que ter um órgão regulador. E é para isso que tem o Estado de acompanhar, né, as barragens. Que a gente tem a ANA, que nem a gente mostrou naquele vídeo. De quem é a responsabilidade de fiscalizar? Da Agência Nacional de Águas, que ao longo de seus vários desmembramentos, órgãos estaduais e órgãos federais fiscalizam as condições das barragens periodicamente. Só que aí entra vários problemas de corrupção no Brasil, né? Enfim, aqui a gente então, o investimento para esse tipo de coisa acaba sendo prejudicado, porque a gente tem, principalmente agora, né? A gente tem um governo que não liga muito para isso. Mas já teve de muito tempo, assim, problemas com isso. Desculpa interromper lá. Nada, capaz. Aqui, a gente tá vendo um perfil oeste-leste da Cuesta do Oedo. Que agora aqui eu tô me focando para vocês pensarem um pouco sobre terrenos ondulados, né? Terrenos mamelonares, também chamados de planaltos ondulados. E a gente tem aqui, ó, as principais formações, né, do nosso estado, na região da Cuesta do Oedo, que é a Formação Serra Geral e a Botucatu, Aluvião e a Formação Rosário do Sul. Vamos se ater, ó, a essas duas aqui, ó, que são as que a gente tem ao longo de todo o estado. Quando vocês ouvirem a palavra da Formação Serra Geral, vocês têm que pensar no Planalto Meridional, que é aquela porção norte do nosso estado, que é onde fica o quê? O que fica lá em termos de recursos minerais, pessoal? O Planalto Meridional, que é a região de cima da serra, que a gente chama, né? A região da Serra Gaúcha. Qual é que é os principais minerais que a gente mostrou no final da aula passada e no início dessa aula? As rochas graníticas e basálticas. Em especial a ágata e a ametista. Esse tipo de rocha vocês vão encontrar na seção aqui, ó, da Formação Serra Geral. Já a Formação Botucatu é responsável por uma grande armazenamento, responsável por uma grande quantidade de armazenamento de água. Os lençóis freáticos, que um dia continuam a ser alimentados e formar a enorme bacia Guarani. A bacia hidrográfica do Guarani. Do aquífero Guarani. Tá ok, pessoal? Muito importante pra gente aqui no Brasil. Que é pensando nesse tipo... Que é a segunda maior bacia do mundo, né? Agora estão vendo que tem uma na Amazônia que é maior. Eu não sei quantos países que pega, né? Pega o Paraguai, pega a Argentina, tem vários países do Cone Sul aqui que abrange o aquífero Guarani. Ok, eu falei para vocês agora dos principais minérios e dos principais recursos que a gente tem nessas duas formações. Mas pensando em tipo de rocha, qual vocês pensam que melhor classifica elas, que melhor caracteriza a formação Serra Geral e a formação Botucatu? Vamos lá, pessoal, isso pode cair em prova. Pode não, já caiu. É um tema recorrente, sim. Pensem em formação Serra Geral, pensem na Serra Gaúcha, que é alta, né? Que onde teve o quê? Derramamento, né? Vulcânico, pela separação do continente africano e americano. A formação Botucatu, se
ela representa uma grande quantidade de reservatórios de água. O material rochoso deve ser poroso, né? É, por natureza, rochoso. Se ela consegue reservar e reter quantidade de água, ela é porosa. Quais rochas são... Qual tipo de rocha e qual rocha em específico, assim, ó? A gente tem esses Arenito? dois... Em qual delas? O arenito... Opa, desculpa. Isso, qual delas? No Botucatu. Isso. É isso aí. O arenito aqui, ó. E a formação Serra Geral seria melhor descrita por quais rochas? Granito? Rochas graníticas, né? O granito é uma delas, mas é um grande grupo de rochas que a gente chama de rochas graníticas. Isso aí. Vocês estão show de bola. Tudo bem até aqui, pessoal? Só para lembrar vocês, na formação do que a gente está falando, existia uma rocha base, na época que a África e a América eram juntas. Ela foi bem erodida, se formou um desertão, que vai ser o Botucatu. E no momento que separou os dois continentes, saiu lava e tapou todo esse deserto que tinha formado, que era o Botucatu, tapou com Serra Geral, tá? Então, por isso a gente tem a rocha ígnea, vulcânica, acima da rocha sedimentar do Botucatu, tá, pessoal? Isso faz com que ajude a armazenar bastante água nessa região, formando o aquífero Guarani, tá? E como vocês podem ver, são dois períodos climáticos diferentes, como a gente falou no início da aula também, né? A gente tinha, que nem eu falei pra vocês, a gente teve um momento de deserto, teve um momento de megafaunas, né? Megas faunas e floras, que em algum momento morreram e deixaram de existir pelos fatores climáticos. Ou esfriou, ou o mar avançou dentro do continente. Mas, em algum momento, essa vegetação deixa de existir, em termos de milhões de anos. Daí a gente cria essas pequenas camadas sedimentares que hoje em dia são o carvão que a gente extrai na depressão periférica do Rio Grande do Sul. Porque quando a gente fala da formação Serra Geral e da formação Botucatu e a formação Rosário do Sul, por exemplo, a gente tem que pensar que não estão ali porque se formaram em algum momento. E essa formação tem uma história climática e biofitogeográfica. Beleza, pessoal? Vale a reflexão também de que isso tudo se formou durante milhares de anos e a gente está gastando isso em pouco tempo. Por isso que a gente às vezes vê esses recursos são finitos, tá? A gente não vai ter renovação disso. E a gente tem que. Isso é um outro questionamento que a gente tem que levar junto com a exploração de recursos minerais no Brasil, né? Como a gente já falou aqui, o minério de ferro é o nosso principal. A gente extrai a maioria dele no quadrilátero ferrífero. Tem também na região nordeste, lá em Sobradinho. Mas enfim, a gente tem que se refletir para que a gente vai extrair, para quais os fins e quais as consequências dessas ações, né, dos seres humanos. E também quando a gente fala... Alguém chegou a ler aquele texto que eu coloquei no Classroom? O fim do Antropoceno? Que foi uma questão que caiu no vestibular de 2019, ou 2020 mesmo. Que a gente até falou, né, Dani? Foi tu que falou, né, daquela questão do Antropoceno. Agora não. Ah, tá. Sim, sim. E por que aquele texto é muito bom? Porque nos faz refletir sobre o mito do Antropoceno. Porque na realidade, quando a gente fala, e a URGS já abordou dessa forma, de Antropoceno, a gente bota toda a humanidade dentro de uma sacola como os causadores como um fator geomorfológico, né? Como um fator que altera o relevo. A gente bota a humanidade como o principal ator. Só que quando a gente fala em humanidade, é toda a humanidade que explora esses recursos minerais, gente? Eu exploro? O Dani explora? Vocês exploram? Não. Não é a humanidade, né? São pequenos grupos, pequenos conglomerados de pessoas que detêm capital e mão de obra e maquinário e meios de explorar isso, que exploram em seu próprio benefício, né? Para concentrar mais renda ainda, para aumentar seu capital. É capital para gerar mais capital.
Entenderam isso? Por que aquele texto fala o mito do antropoceno? Porque antropoceno a gente fala na humanidade com o principal fator de alteração do relevo, só que a humanidade, assim, ó, naquelas, né? Não é a humanidade toda. Conseguiram escutar essa parte? Entenderam o que eu quis dizer? Tá ok. Seguimos então. Aqui a gente fala dos grandes projetos de mineração do Brasil. Ó. Tem o Trombetas no Pará, né? Que é a bauxita, que é o nome feio do alumínio, que é o nome do mineral que vem a ser o alumínio que a gente conhece. Que ele é retirado para o mercado interno e para exportação para a China via marítimo. Um outro grande projeto de mineração que a gente tem é o maciço do Urucum, que fica no Mato Grosso do Sul. Esse mapa aqui representa onde fica cada um, ó, ele fica no número 2 ali, ó. Ou seja, Mato Grosso do Sul. Tem o Grande Carajás no Pará, que é onde eu falei que fica no Nordeste, né, que a gente retira ferro e manganês de lá também. Repararam como apenas no Pará a gente tem concentrações de bauxita, de alumínio no caso. Os outros dois projetos de mineração são todos de ferro e manganês. Ferro e manganês. Isso já leva vocês, já pode levar vocês a intuitivamente perceberem como ferro e manganês são dois minérios que se formam juntos, né? Ou por processos bem semelhantes de pressão e calor. Tá, pessoal? E a gente tem o quarto, ó, que é o quadrilátero ferrífero, que é o que a gente viu na aula de hoje de Minas Gerais, ali, ó, que é a região onde também se extrai ferro, manganês e ouro para consumo interno e para exportação para União Europeia e Estados Unidos. Tá? O principal cliente do minério de ferro e manganês que é explorado no quadrilátero ferrífero é para os países da União Europeia e os Estados Unidos. Se faz via ferrovia e marítima, tá, pessoal? E a gente tem em quinto a bacia de Campos e Santos, que fica na região 5, apontado no mapa. Que aqui tá. Vou até aumentar a visualização para vocês verem. Ó. A região 5 fica ali perto do Porto de Santos, na região do estado de São Paulo. Tá, pessoal? Que é onde a gente retira petróleo para consumo interno e exportação. Inclusive a Petrobras, os principais campos ficam ali pelo Rio de Janeiro, pelo litoral do Rio de Janeiro e pelo litoral do estado de São Paulo. Tá ok, pessoal? A gente vai ver também, não na aula de hoje, a gente vai trabalhar um pouco mais a questão do pré-sal, né? Vocês já ouviram falar na aula de geografia sobre pré-sal? Já, senhor. Aí... Tá, beleza. Então vamos... Alguém ia falar alguma coisa? Pode falar, participem. À vontade, a aula é de vocês. Por favor, participem. Aqui a gente tem uma pontuação que a indústria de mineração atrai muito investimento para o Brasil, que é um dos motivos pelo quais tem tanta exploração, e traz um retorno financeiro garantido, né? Só que é um bem que tem que ser bem explorado, porque como a gente viu com os dois eventos, que não foram os únicos da história do Brasil, é muito perigoso. Atualmente podemos dizer que a mineração do Brasil produz e comercializa todo tipo de indústria que se faz uso de minerais. A indústria mineral no Brasil corresponde a 70 minerais, sendo 21 tipos de metais, 4 tipos de combustíveis e 45 tipos de minerais industriais. Tá, pessoal? Para vocês pensarem como é complexa e rica a indústria mineral no Brasil, a exploração mineral no Brasil. E quantas indústrias a gente alimenta, né? Através da exploração de recursos minerais. Aqui a gente fala da importância do Brasil na produção mundial, em termos minerais. E a gente é o campeão do mundo no nióbio, né? Do nosso querido Enéas, né? Já dizia Enéas aí. Queria que a gente fosse a potência do nióbio, mas é um mineral de não muito valor agregado isso aí. Tá? Não, a gente tem grande parte das jazidas de nióbio, mas se a gente aumentar o valor, eles usam outra coisa.
Então não é uma coisa que vai enriquecer muito o Brasil. Dá pra fazer bijuteria e foguete. E o Enéas, assim, ó, surtava com a questão da Nobre. Ele tinha. Se vocês não viram a entrevista dele, eu recomendo. Ele, assim, ó, tinha grandes epifanias, assim, de como, meu Deus, o nióbio vai salvar o Brasil. Enfim. A gente ocupa o 3º lugar em minério de ferro, né, gente? A gente exporta minério de ferro 235 milhões de toneladas por ano. O que foi? Tô em aula, gente. O que foi, João? Pera aí. O que foi, João? Então tá, eu não sei também o que. Vai voltar? O meu irmão veio aqui falar comigo, tá, pessoal? Interrupções à parte, eu tenho um irmão pequeno que bateu aqui na minha porta, veio falar comigo. Acontece. Pra quem nesse ensino remoto, nesse trabalho remoto, são coisas da vida. O meu irmão? 13. Pode crer. Eu tenho um de 12. Já não é tão pequenininho, né? Já são umas peças. Então, travou tá, aqui. então. Foi. O irmão pequeno do Sor é 5 anos, só mais novo que a maioria. É pior, não tinha pensado nisso. Tá, pessoal? A bauxita a gente ocupa o 3º lugar também. Tá bom. Na bauxita. Grafita a gente tá em 3º lugar e o cauli em 5º. Mas a gente tem que pensar em termos também de exportação, de autossuficiência e aqueles minerais que a gente precisa importar. Porque não é todo mineral, como a gente viu, que o Brasil tem, né? Que a gente consegue explorar dentro do território nacional. A gente importa de outros países, principalmente o cobre, o enxofre e o titânio. Tá, pessoal? Porque a gente tem dependência interna do carvão metalúrgico também, que é o mais utilizado pela indústria. Travou aqui, estão me escutando? Uhum. Sim. Só a tela de vocês travou para mim. Então, aqui a gente pensou a posição do Brasil em termos mundiais, né? Esses são dados aqui, ó, do IBRAM, elaborado pelo IBRAM em 2016, que é o Instituto Brasileiro de Museus, que fez essa apresentação. E aqui a gente tem a distribuição percentual das substâncias minerais nas exportações brasileiras no ano de 2017. O quanto cada mineral representou dentro das exportações brasileiras naquele ano. A gente tem 68% foi o ferro, gente. Pensem como o ferro foi importante pra gente. Lembrem que ele é o principal minério. E aí que tá, essa é outra coisa que eu queria apontar pra vocês. Principal minério não significa necessariamente que ele é o mais abundante. Ele é o principal minério porque ele tem um valor de mercado bom. E a gente tem quantidades boas também, né? Que ajuda a aumentar a porcentagem da participação nas exportações. Só que esse valor bom ajuda a gente a ter uma porcentagem grande em termos de exportações de valores em dólares, né? Por exemplo, nesse gráfico aqui, ó, vocês veem aqui, ó, tem ferro, ouro, ferro nióbio. Gente, o ferro nióbio representa 6%. E a gente é o campeão mundial nessa quantidade. Lembrem disso? Entendem por que o nióbio, a gente é o país que mais tem nióbio, mais tem reservas de nióbio, de ferro nióbio, só que ele não tem um valor de mercado bom, e por isso que ele representa tão pouco da nossa participação de exportação. Entenderam isso? O segundo, outro do ferro, o ferro, né, esmaga praticamente, é quase 70% da participação da exportação em dólar, né, na balança comercial. A gente tem 10% ouro, porque o ouro, embora a gente já não tenha tanto quanto em outros momentos da nossa história, ele continua tendo um valor de mercado muito bom. Vocês sacam isso? Que embora a gente tenha pouco ouro, o valor de mercado dele ainda faz valer a pena exportar, e por isso que ele participa bastante da nossa balança. Ok?
Logo depois do ouro fica o cobre, que tem um bom valor de mercado também, e a gente tem quantidades razoáveis. E aqui a gente tem o ciclo da vida de uma jazida, né? Porque toda vez que a gente pensa em minerar no Brasil, toda a construção de uma mineração passa por umas certas etapas. A gente tem a etapa inicial da prospecção, que é o momento que tu descobre as jazidas daquele mineral. Logo após tu descobrir através de sondas e mapas geofísicos a concentração representativa de um mineral, não só representativa, mas também a concentração representativa e de um metal que seja interessante tu deslocar todos os recursos e maquinários e recursos humanos para explorar. Daí tu passa a pesquisa mineral, que é esse momento aqui representado por esse maquinário que começa a ver a consistência e a qualidade daquele minério. Ok, a gente tem aqui um minério. Opa, estão me ouvindo? Agora sim. E a gente como a gente tá de horário? Da pesquisa. A gente tá aqui, ó, 40 já, pessoal. Vocês querem encerrar por hoje? O que tu acha? Só um comentário desse ciclo que tu tá comentando. É o ideal aqui que tá aparecendo aqui, tá? A gente vai passar por toda essa questão de descobrimento, desde a lavagem do material, desde a retiragem dele, e depois vai ser ir pro final ali, né? Qual que é o nome do final ali? Recuperação ambiental. Mas isso acontece, pessoal? Exatamente. Essa é a reflexão que a gente tem que deixar também para vocês. E se vocês forem prestar atenção, quem é que fez esse slide aqui, ó? Vocês conseguem ver o nomezinho? Tá, acho que tá meio ruim de ver. Foi a Vale. Foi a Vale. Essas fotos são da Vale, né, gente? Daí a gente tem que pensar que esse ciclo é o ideal. E ela mas são processos que... exatamente. Brumadinho chegou até a recuperação ambiental? Não, mas é um modelo esquemático para vocês pensarem por que a gente encontra de vez em quando jazidas vazias. Uma grande mina não explorada hoje em dia, abandonada. Por quê? Porque se esgotou. E esse é o momento que a gente passa do beneficiamento para a suposta recuperação ambiental. Tá, pessoal? Alguma dúvida? Vocês querem comentar alguma coisa? Como é que foi fazer as questões que o Prof. Dani deixou lá? Oi. Sor, tu pode parar de compartilhar a tela, por favor? De apresentar? Sim, senhora. Tô mandando já. Já comandei essa aula. Tá todo mundo me ouvindo? Sim. 1, 2, 3. Obrigado, gente. Que fofo. Obrigado, pessoal. Nossa, que surpresa. Só porque a gente ama muito vocês. Nossa, obrigado. Vocês merecem. Vou tirar uma foto. Surpresa, prof. Tirar uma foto. Pera aí, gente. Tirar um print. Tirar um print, ficar mais bonito, né? Uhum. Nossa, adorei. Obrigado, gente. Eu e o Dani, a gente agradece mesmo as palavras de vocês. E podem contar com a gente mesmo nessa caminhada de vocês, porque a gente acredita na educação popular e a gente acredita que todo mundo merece a oportunidade de tentar, assim, a universidade pública, né? Porque ela tem muita qualidade e vocês merecem ela. Merecem estar nela. Ela é pra vocês mesmo. A universidade é pública e é pra todos. Com companhia. É um momento muito especial que a gente tem de estar com vocês. Nessa quarentena, a gente conseguir se manter ainda estudando, querendo ter vontade de ingressar na universidade, né? Muito obrigado pela homenagem. E bom ver a cara de vocês também, nunca vi. Vocês estão todos aparecendo agora. Nós que agradecemos. Agradecemos. Obrigado. E parabéns para vocês também pela dedicação de mesmo nesse momento de pandemia. Eu queria dedicar também parabéns para vocês por manter a persistência e estarem aqui às 8h45 da noite
vendo a gente falar de geografia, gente. Parabéns pra vocês. Sabe que é cansativo. Vocês merecem muito. Vocês merecem muito passar. E eu desejo muita sorte pra vocês agora. E vamos lá, né, pessoal? Não pode baixar a guarda, não pode baixar a cabeça. E seguir atrás dos nossos sonhos. Agora história. Agora história, aproveitem. E mais qualquer coisa um chamem gás nós aí. ó. mais Qualquer um gazinho, coisa vamos pode lá. contar com a gente. Sem desistir. Sempre contando com a gente. bora lá, Qualquer pessoal. dúvida, qualquer coisa, pode falar com a gente. Se Qualquer. só desabafar, não Ninguém, porque a gente não fez para alguns professores ainda, viu? Tá certo. Tá, pode deixar, pode deixar. E É segredo, professor. Certo. a gente agradece e até a próxima, pessoal. Se cuidem, mantenham o foco e vamos lá que tem história agora. Bola pra vocês. Boa noite. Sempre pode contar com a gente, tá? Boa noite. Um abraço, um beijo Tchau. pra todos. Boa Boa noite. noite.